Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente. Estamos de volta com o nosso programa Axé para Todos. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre tradição, a importância da tradição em nossas vidas e principalmente na nossa religião, ok? Não saia daí, já já a gente volta. Solta a vinheta. E a jaguna babaô, a jaguna. Eu a jaguna babaô, a jaguna. Ela é macho babaô louro com a jaguna babaô. A jaguna babaô, a jaguna. A jaguna babaô, a jaguna. Ela é macho babaô louro com a jaguna babaô. Eu a jaguna babaô, a jaguna. Eu a jaguna babaô, a jaguna. Ele é macho babaô louro com a jaguna babaô. A jaguna babaô, a jaguna. Boa noite a todos, estamos de volta aqui na TV M Play, no programa Axé para Todos. Eu, Babalorixá Valentim de Oxoguian, vim trazer mais um assunto muito importante, que acredito que seja para toda a nossa população, principalmente o nosso povo de matriz africana. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de seguir suas raízes, o porquê de ouvir e aprender os ensinamentos com seus mais velhos, hierarquia, as casas matrizes feitas pelas mulheres e um pouquinho sobre, só um pouquinho, uma palhinha muito rápida sobre os quilombos e as casas de axé do Recôncavo Baiano. Então, em primeiro lugar, vamos começar nessa parte aí do Recôncavo, que eu acredito que seja uma das coisas primordiais. Em Salvador, né, muitos navios chegavam primeiro no Recôncavo, que é um braço do mar, né, onde traziam-se muitos escravos e tudo caía lá, tudo descia lá, tudo desembarcava lá, né, principalmente os canaviais, etc. e tal. Lá foi feito os primeiros quilombos, né, eles entravam nas matas para poder se esconder e refugiar, né, da escravatura, dentre essas situações. E foram, né, nessa época, comprovado que as primeiras casas de candomblé, na realidade, foram feitas nesses quilombos há centenas de anos, né? Por quê? Era muito mais fácil para eles conseguirem escapar e dar continuidade à questão do culto dentro do Recôncavo. E essa situação, ela caminhava muito e havia muita perseguição, muitas mortes, né? Nosso povo foi muito massacrado, né? E eles arrumaram muita amizade, muita força junto com os índios para poder resistir dentro daquela mata, porque a mata era diferente do que a mata africana. E foram crescendo e montando suas casas dentro dos quilombos com Yalorixás ou Babalorixás na época. E essa época, a mulher ela ganhou muita força, porque o homem ele tinha que ser o guerreiro, ele não podia se dedicar, ele não tinha esse tempo de se dedicar ao sacerdócio. Então todo o conhecimento se era passado às mulheres e as mulheres começaram a criar uma estrutura muito mais forte dentro do Recôncavo Baiano e dentro das casas de candomblé. E foram-se feitas as primeiras casas na época, né? Tanto de Angola quanto Jeje e aí por diante. Essa história, ela se foi caminhando durante centenas, com perseguições, com mortes, e literalmente as pessoas não poderiam tocar, elas não poderiam fazer as suas festas se tivesse com barulho muito alto, porque senão chegava a polícia, chegava capitão do mato, destruía tudo, matavam-se pessoas, matavam-se crianças, adultos, idosos, e principalmente eles corriam atrás dos sacerdotes, né? E essas situações foram caminhando durante muitos anos, né? Foi caminhando até o ponto que eles conseguiram estruturar. Foram-se contadas poucas casas mesmo, físicas, como casas de candomblé.
Hoje, no Recôncavo Baiano, temos algumas casas antigas, como Sejarrundê, e dentre outras casas de Jeje, que na época foi muito forte, né? Embora o povo de Angola chegou muito antes. Em Salvador já foi se caminhando para uma outra coisa. Houve-se primeiro o Engenho Velho, né? Aí basicamente próximo ao mesmo período, Bogum, né? Mas do Queto, a primeira casa, né, foi o Engenho Velho, a Casa Branca. Aí depois foram se montando outras casas que foram filiais, ou seja, foram filhas dessas casas da Casa Branca, que no caso foi o Cantuá, o Opofunjá, e dentre outras casas que foram se formando e foram crescendo a força do Axé Queto. Também temos a Axé Oxumaré, que é também uma casa muito tradicional e antiga, né? E aí foi começando a propagar o candomblé dentro da Bahia, de Salvador, e foi passando para outros estados, outros locais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, e hoje nós temos essa fonte de ensinamentos, essa fonte de conhecimento tão grande, tão vasta, que é o nosso candomblé, que é a nossa junção dos orixás. Pois todos sabemos que também na África o culto é muito diferente, porque o culto era direcionado em cada aldeia para um orixá. E no Brasil tínhamos que unir os conhecimentos e trazer todo o culto o mais próximo possível do seu povo. Então tinha que se trazer o culto individual para se unificar e transmitir para toda a população. Pois nós tínhamos pessoas de aldeias, descendentes de locais diferentes e que precisavam cultuar os seus ancestrais, precisavam cultuar as suas energias, precisavam cultuar seus voduns, seus inquices, seus orixás. Então, tamanha a importância dessa junção, e por isso que nós precisamos sim continuar cultuando o nosso xirê, precisar continuar cultuando as nossas rodas, né? E a forma que nós aprendemos o candomblé. Nada foi se inventado. Nada foi se inventado. Tudo que houve naquela época foi por necessidade, principalmente essa questão da junção. A iniciação que nós temos, como foi, o porquê que aconteceu, foi tudo devido a essa junção e a essa necessidade de continuar com a resistência, de continuar com o culto, de continuar com essa união para com os seres humanos e os descendentes da África. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a importância de você seguir uma raiz, de você seguir os seus abás, aprender com os seus mais velhos. Quando esse candomblé, ou quando essa cultura chegou ao Brasil, ele veio com uma estrutura muito forte, muito ampla. E existe ainda, continua-se, principalmente a parte ritualística, extremamente fechada nessas casas matrizes, que não foram passadas para muitas pessoas. Eu costumo dizer que teve muita gente que aprendeu o candomblé pela janela, pro lado de fora da situação, e foi transmitindo. E algumas pessoas tiveram acesso, esse acesso todo, à cultura iorubana, ou à cultura dos inquices, dos voduns, tiveram acesso, mas não passaram o conhecimento da forma que deveria ser passado. Passavam-se sempre aos poucos, né? E muitas pessoas não tinham a paciência de ser um omorixá, de ser um iaô, de ser um muzenza, de ser um vodunce, e aprender a íntegra da coisa, pois eles eram muito rígidos, né? Os nossos antigos sempre foram muito rígidos, e dessa forma que eles conseguiram essa sustentação dentro da estrutura religiosa e trazer para os dias de hoje. Muita gente critica falando que dentro das casas de candomblé não tem isso, não tem aquilo, mas dentro dessas casas matrizes, principalmente, existem energias
que sequer ouvimos falar em casas menores. Por isso, sim, que devemos ter essa ligação das nossas casas matrizes, essa humildade de ouvir e de buscar o conhecimento com os seus mais velhos. Ok? Vamos sair um pouquinho no comercial e já voltamos. E a Jaguna babaô, a Jaguna. Eu a Jaguna babaô, a Jaguna. Ela é machó babaô louro com a Jaguna babaô. A Jaguna babaô, a Jaguna. A Jaguna babaô, a Jaguna. Ele é machó babaô louro com a Jaguna babaô. Eu a Jaguna babaô, a Jaguna. Eu a Jaguna babaô, a Jaguna. Ele é machó babaô louro com a Jaguna babaô. A Jaguna babaô, a Jaguna. Estamos de volta no programa Axé para Todos na TV Mplay. Eu, Babalorixá Valentim de Oxoguian, trazendo mais algumas perguntas e respostas e comentários dentro da nossa religião, da nossa culto, da nossa cultura, um pouquinho para você, ok? Hoje eu vou falar novamente, vamos lá, voltando ao assunto sobre a importância dos seus abás dentro do culto e o compromisso com os nossos orixás. Como eu estava dizendo sobre as casas matrizes, sobre buscar informações, principalmente estar indo resgatar, fazer esse resgate cultural, esse resgate com a ligação das nossas religiões, das nossas casas matrizes, a importância dentro das casas também é o seu mais velho. Nós chamamos de mojuba, saudação, meus respeitos, com licença. Tudo isso nós devemos sempre aos nossos mais velhos. Toda escrita, toda passagem, toda vivência que tivemos foram de pessoas que já estiveram na Terra e já se foram. E muitos ainda estão por aí, vivendo, escrevendo, passando, ensinando, e nós aqui aprendemos. Aprendendo tudo que possa ser plausível e importante para a nossa vida. Então, novamente eu te pergunto, você aí, que está na sua cama, na mesa, no seu trabalho, no metrô ou em qualquer outro lugar, qual a importância do seu mais velho para você? Qual a importância dos seus abás, aquele que já está numa certa idade, aquele que já está com uma certa vivência? Qual a importância dele para com você? O que você aprendeu com ele? Dentro do candomblé não é diferente. Os nossos mais velhos sempre serão os mais respeitados, pois eles já viveram, já sofreram, já apanharam, já perderam, ganharam muitas coisas na vida. Então, quando nós vamos buscar uma informação, temos que buscar sempre com quem? Com os nossos mais velhos, com os nossos abás, com os nossos anciãos. Eu tenho minha anciã, minha mãe, minha alorixá, minha mãe carnal, minhas tias, minha avó Cacho, minha mãe Neinha, dentre tantas e tantas grandes mulheres, grandes homens, né, que podemos ficar mencionando e mencionando. Meu tio Carlinhos de Ançã, né? Meu pai Kabila, que é um grande amigo, um grande babalorixá. Em memória, meu tio Persa, em memória, meu tio Valdomiro. E aí por diante, que foram pessoas que a gente teve contatos, não tanto, mas tivemos sempre alguns aprendizados, né? Que eles deixaram gravados, ensinaram um amigo, ensinaram outro e passaram para nós. Então nós devemos sempre respeitar os nossos mais velhos, sempre. Devemos falar meu mojubá, meu tio Jorge, do IBC Alaquetu, minha tia Bem.
Então, são inúmeras pessoas que a gente vai ficar falando, trazendo vários nomes. E sempre um vai agregar ao outro. Minha mãe Rosinha. E aí por diante. Então, assim, qual é a importância? Qual é a importância do seu Abá? Toda. Porque ele te ensina, ele coloca você no chão para você ouvir, para você aprender. Minha mãe Baratinha, ela tinha uma essência extraordinária, firme para ensinar, firme para cobrar, mas uma grande mulher, uma mulher extraordinária, que trouxe muito conhecimento, que trouxe muito embasamento, mas sempre muito de pulso firme, muito severa. Minha tia Jacira, que é irmã carnal de minha mãe de santo, sempre quando ela vem para São Paulo, ela traz uma boa palavra, ela sempre ensina, não coisas do candomblé apenas, mas principalmente sobre a vida, que são coisas que nós precisamos de aprender, precisamos ouvir. Por isso eu sempre digo, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, temos nariz, é um só, mas são 2 buracos, 2 mãos, 2 pernas. Tudo que você tiver de 2, faça muito, 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 muito. O que você tiver em 1, dose. A palavra, ela tem muita força. Então você tem que pensar. O cérebro são 2 lados. Você tem que pensar muito para poder colocar essa palavra para fora. Porque tudo que você disser poderá ser usado contra você num dia. Então nós temos que pensar muito bem. E isso nós aprendemos com os nossos mais velhos. A ouvir, a ver e a falar muito moderadamente. Muito, extremamente moderadamente. Porque tudo que você disser poderá ter problemas no futuro. Dentro do culto, da cultura Yorubá, Congo e aí por diante, Fon, nós temos vários aos, vários segredos que não podemos estar abrindo. Então você não pode abrir, você não pode falar. Você tem que vivenciar, você tem que aprender, você tem que passar. E nós abrimos na hora certa para as pessoas certas que precisam, necessitam daquela palavra naquele exato momento. Por isso, às vezes eu sou um tanto quanto apreensivo para falar determinadas coisas de orixá, determinadas coisas que fazem parte do sagrado. Porque o sagrado, ele já está dizendo, o sagrado. Se você fala demais, você perde aquele sagrado. Ele vira uma coisa rotineira. Ele se transforma em uma coisa do cotidiano que não vai ter tanta importância. Por isso, dentro do candomblé, nós temos tanto um segredo. E isso nós aprendemos dentro da casa de candomblé. Dentro do dia a dia, do axé, e os nossos mais velhos nos ensinando. Existem cantigas que falam que você só pode saber do segredo depois que você passa pelo Mariô. Você só sabe do segredo do Mariô quando você passa por ele. Então você não pode abrir o segredo, abrir as portas e literalmente abrir todo o conhecimento que faz parte daquela cultura. Você tem que passar por ela. Como vários assuntos que nós temos de profissões, de situações e até segredos ali. Você pode saber, tem o direito de saber, depois que você passou por aquela situação. Depois que você foi iniciado, aí você vai saber o porquê e como que se realiza. Então vamos justificar, buscar, perguntar, indagar, sempre com os nossos mais velhos, pois eles sim têm as respostas. Os nossos mais velhos são as pessoas importantes e primordiais para a nossa sobrevivência. Eles que vão vir com a experiência. E por isso que nós temos que sempre ceder os assentos nos lugares que são demarcados. Então, a todos os meus mais velhos, o meu Mojubá, o meu Motumbá, o meu Aboru Aboye, a minha saudação. E eu encerro hoje aqui o nosso programa. Uma ótima noite a todos e aprendam com seus mais velhos um pouco mais. Mojubá.
E a Jagunã babaô, a Jagunã. Eu a Jagunã babaô,